consegui imprimir o teu currículo, já tentei milhões de formas e não dá para imprimir. Estou à espera que venha ao computador e, portanto, na próxima encontro que a tua mãe propõe que seja quinzenal. Que é outro tema. Pois, está bem, está. E vá lá ela não propor semanal, ao diário. Ora bem, então vá. Quando quiseres que eu comece a gravar, diz. Então vá, mas eu agora não sei, eu sei dizer que tu tens o doutoramento em Londres em Ciência da Vida. Sim. Sim, ok. Porque não consigo, vejo que tens artigos publicados em variedíssimas revistas, mas como não consigo imprimir, não consigo fixar e aquilo Não te está tudo em preocupes. inglês. Então, mas também podes fazer ao contrário. Pergunta-me. Está bem. Então está bem. Eu tenho uma pergunta inicial e já me lembrei da relação da simbiose, mas devo estar errada, erradíssimo, entre humanos e outra espécie diferente. Eu, só de pensar nisso, até me dá uma coisa. Bom, então vá, quando quiseres, Tânia. Então vá, eu vou começar a gravar. Espera, 1, 2, 3, já está a gravar. Boa tarde a todos, eu sou a Anabela Calado, já sabem, tenho um podcast chamado Ovelha Negra, porque eu sou uma ovelha negra na medida em que nem sempre sigo o rebanho, e agora então, depois do que me aconteceu, estou um bocadinho sem filtros, não tem rebanho, e já fiz 2 entrevistas, que é muito, e hoje é com enorme gosto que vou fazer a terceira, à Tânia Mesquita Nobre, que é doutora Tânia, que tem um doutoramento em Londres em Ciência da Vida e muito mais coisas complexas em Biologia, que só ela poderá explicar, porque a Biologia é uma ciência vastíssima, vastíssima. Ela tem artigos publicados nas mais variadas revistas, que ela já vai explicar. Trabalhou no LNEC, que é o Laboratório Nacional de Engenharia Civil, Vénia também é o LNEC. Foi investigadora também na Universidade de Évora e tirou o doutoramento em Londres e não ficou em Londres, se fosse eu teria ficado. Mas pronto, vou-lhe dar a oportunidade a ela de se apresentar. E eu não, dizer que nós ainda não nos conhecemos pessoalmente. Pois não, mas há de ficar para breve, Anabela. Fica para breve, de certeza. Então vá, pronto. A Anabela já disse algumas coisas de mim. Eu sou licenciada em Biologia pela Faculdade de Ciências de Lisboa, já no milénio passado. E depois, sim, de facto, comecei a entrar e fui trabalhar para o Laboratório Nacional de Engenharia Civil a trabalhar com térmitas, portanto, que são uns insetozinhos sociais e que são pragas das construções e da madeira aplicada. E depois daí sim fui fazer então o doutoramento para Londres e portanto sou doutorada pela Universidade de Londres em Ciências da Vida e o meu trabalho foi mais nesse grupo novamente e muito ligado depois também à simbiose e a práticas de gestão de pragas que sejam mais ecológicas e eficientes e portanto tenham partido da biologia e da ecologia dos animais em causa ou dos organismos em causa para nos ajudar a combater. De facto, depois não fiquei em Londres, depois ainda fui por aí, trabalhei em alguns outros sítios, mais tempo em Wageningen, na Universidade de Wageningen, nos Países Baixos, e também continuando a trabalhar com térmitas e com simbiose, e depois então, mais recentemente, na Universidade de Évora, e desde 2013 que vim para Portugal, voltei para Portugal e fico lá a trabalhar durante uns tempos. Pronto, isto assim muito resumidamente. Sim, mas é enorme, o currículo é enorme e tenho uma admiração especial por quem tem um doutoramento, faz um doutoramento em Portugal, quando me disseram Londres, dupla vénia. Agora, ao fazer uma pequena pesquisa sobre a biologia, que eu já não me lembrava no tempo de escola, tive só uma vez, um ano, e não gostei nada, porque o professor não era, enfim. Então, a primeira coisa que me vem, e eu escrevi, não foi a primeira, foi uma delas, diz assim: o biólogo deve respeitar a vida sobre todas as suas formas. Porquê? Porque assim, um biólogo é alguém que trabalha com a vida e aqui temos toda uma faceta que vai desde o DNA, portanto, que é o código genético, que no fundo são as letras que definem a vida e os organismos, à parte da célula, que é a unidade fundamental da vida, digamos assim, até depois das células para os tecidos, para os órgãos, para os organismos,
e vai depois muito mais além ainda. Portanto, se falarmos dos organismos, depois vai das interações entre os organismos, das populações, portanto também inclui toda a parte da ecologia e do ecossistema, que no fundo é só, não é só a parte biológica, mas é também a parte biológica com o ambiente físico e químico e com as interações entre todos esses organismos. Portanto, para um biólogo, de facto, a vida não é só aquilo que é para todos nós, mas é também a nossa profissão, é também a nossa paixão, é também aquilo que veneramos acima de tudo, até porque é aquilo que estudamos, não é? E deve ser um encanto a biologia. Eu quando li a biologia é tudo. O que é biologia? É a vida, sob todas as suas formas. Depois, mais aprofundadamente, não, vamos parar à simbiose. Eu não sabia o que era a simbiose, fui ver o que era a simbiose. Tu explicarás melhor que eu, uma relação perfeita entre dois seres distintos que se completam. E depois fui ver o figo e a vespa e nunca mais na minha vida vou comer figo. Podes comer, está à vontade. Podes comer à vontade, até porque o macho é digerido pelas enzimas do próprio figo. Portanto, é só proteínas, sem colesterol, sem problema. Mas tem lá os ovos, tem lá as vespas mortas, não sei o quê. Ou não tem? Espera, calma. Então vamos eu vou primeiro falar do figo e depois vou falar da simbiose, porque há de facto algumas concepções erradas sobre o que é a simbiose, e muitas delas vêm ainda da escola e do secundário e daquilo que nós aprendemos há muito tempo atrás, que não são exatamente aquilo que já sabemos hoje. Eu vou dar uma definição muito simplista da simbiose, porque também ainda é uma coisa a discutir e que ainda não é tão simples quanto isso. Uma definição, aliás, definições nunca são simples, mas pronto, pegando naquilo que disseste, Anabela, são aí de facto dois organismos que interagem durante um determinado período de tempo, e que essa interação pode ter diferentes graus de obrigatoriedade, e há uma relação de custos-benefícios. Vamos voltar ao figo e à figueira. E à vespa do figo. O figo é uma inflorescência, ok? Portanto, não é um fruto, mas é uma flor invertida, ok? Pois. Pronto. Okay, E, portanto, isso não é fácil. Mas dentro do figo, aquilo que nós temos, aquelas coisinhas todas quando a gente abre o figo e que vê lá dentro, são flores maturadas, ok? E o que é que acontece? As flores é aquilo que tem o pólen. E, portanto, há aqui uma relação muito específica, e diferentes espécies de figos têm uma relação muito específica com diferentes vespas, que é um grupo de vespas também muito específico. O que é que acontece? A vespa fêmea entra por aquele orifíciozinho que o figo tem cá em baixo, lembram-se? Entra por aí, não é? Vai até às flores. Nas flores, ela que leva pólen de outros figos, não é? Ela vai fertilizar e vai fecundar essas flores e, ao mesmo tempo, vai pôr os ovos. Okay? Pronto. Dentro do figo. Dentro do figo. Pronto. Qual é o benefício para o figo? O figo tem a sua fecundação, não é? Que é a polinização efetuada. Qual é o benefício para a vespinha? É que tem um sítio protegido, não é? Abrigado para os seus ovos se desenvolverem e, ao mesmo tempo, tem alimento. Pronto. Depois, e oxigênio? Entra lá o oxigênio. Sim, não tem isso não há problema. Portanto, tem um habitat ideal para se desenvolver. É aquilo que o figo lhe proporciona. Eles evoluíram durante centenas de milhares de anos para terem esta relação intrínseca em que um e o outro fornecem e se complementam. Depois os ovinhos eclodem, saem primeiro os machos. Os machos normalmente não têm asas, vão fecundar as fêmeas que saem a seguir dentro do figo. As fêmeas então saem, levando com elas pólen e vão fecundar outros figos, e o macho de facto morre dentro do figo. Pronto. Mas depois é digerido por enzimas, por próprias enzimas que o figo segrega, e portanto é digerido e torna-se de facto um alimento. Isto na natureza nada se perde, tudo se transforma e é de facto uma verdade. Pronto. Mas fica dentro do figo. Fica, mas depois fica degradado por enzimas, não é? Portanto, o inseto já não existe, e aquilo que era o macho, não é? Passa a ser metabolitos e que são reaproveitados pelo ecossistema.
Isto é Isso é uma... muito interessante, super interessante. Eu não sabia, conhecia totalmente. Também há figos comerciais agora que saltam esta parte da polinização, pronto, e que têm utilizando outras tecnologias mecanizadas, etc. Mas essas são situações de estufas. Portanto, esta é a situação natural Do figo e da vez. Exato. E que é uma evolução e que é um caso muito típico de mutualismo. Ok? Pois. E que muitos de nós aprendemos na escola, que era o caso de simbiose. Portanto, nós víamos era o exemplo de simbiose. Nós víamos a simbiose como um mutualismo. Sim. Pronto. Ou seja, em que ambos beneficiam. Na verdade, a simbiose é um espectro. Okay? É um espectro numa relação entre organismos que vai entre este tal mutualismo, que é o caso, como tu falavas, do figo e da vespazinha, não é? Até a casos de parasitismo. Okay? E, portanto, esta relação não é uma relação linear, não é uma relação que é definida a priori, mas que é avaliada por um balanço de custos-benefícios. Okay? Portanto, nós temos... aí que a simbiose entre e os humanos. É assim, a simbiose... Eu já tive lombrigas. Lombrigas, pode ser um bocado. Eu já tive lombriga. Pronto, a lombriga pode ser considerada. É assim. Então vamos aos humanos, que tu estás super curiosa com a parte dos humanos. Pronto, é assim. A parte boa da notícia é nós nunca estamos só. Ok? Um indivíduo nunca é só um indivíduo. Nós temos um complexo microbioma, todos nós, que é essencial para a nossa vida, que inclui trilhões de bactérias, fungos, vírus, etc. Portanto, mas a parte boa é que nunca mais tens de sentir só, temos sempre bem acompanhado. Pronto. Há que ver a parte positiva da coisa, não é? E estes organismos são essenciais para a digestão, se falarmos particularmente do microbiota intestinal. São também produtores de vitaminas, que são essenciais para nós, o complexo B, a vitamina K, por exemplo, ajudam no nosso sistema imunitário. Portanto, tem todo um conjunto de funções que sem elas nós não poderíamos estar aqui saudáveis como estamos e fazermos aquilo que fazemos no dia a dia. Portanto, eles dependem de nós, por um lado, porque nós lhes damos abrigo, não é? E damos-lhe comida, damos-lhe um habitat para viver, e eles ajudam-nos a processar todo este tipo de coisas. Pronto. E, portanto, como eu estava a falar, e tu disseste bem, há este equilíbrio, não é? Entre aproveitarmos todos, portanto, entre o mutualismo, em que nos damos todos muito bem, até um parasitismo, não é? E passa por várias fases do espectro, inclusivamente um comensalismo, chamado comensalismo, que é quando ninguém tem ganhos nem percos. Exatamente, ninguém tem benefícios nem custos. Portanto, em que este balanço está... e, por exemplo, esse é um caso muito concreto, muito provavelmente, das cândidas. Todos nós, as cândidas, à partida, há sempre uma ou outras, etc. Mas quando há um desequilíbrio... seja ele qual for nesta relação, normalmente, pronto, um desequilíbrio, eu não sou da parte das ciências médicas, portanto, aquilo que causa este desequilíbrio não sei, mas às vezes esses desequilíbrios alimentares, de estresse, hormonais, etc., este balanço altera-se e as cândidas passam a ser uma candidase, passa a ser uma disbiose, passa a ser uma doença, passa a ser um parasita. Pronto. Exato. E uma lombriga pode-se chamar cândida? Não, a cândida é um outro organismo, mas a lombriga pode ser uma coisa semelhante, que pode estar dentro de nós, mas que há um mutualismo, ou seja, que há uma relação, não é um mutualismo, peço desculpa, há uma relação em que o nosso sistema imunitário consegue suprimir, não tem problema nenhum, é excretada sem stress. Se há aqui algum tipo de desequilíbrio neste balanço, a população das lombrigas pode aumentar e, portanto, cria-nos de facto um parasita interno. Olha, eu vou explicar para o mundo. Um dia, tinha eu pai 30 anos, ia jantar fora, mas eu tenho toque, na altura era toque. Eu tenho fome, tenho que comer agora, não quero saber se vou jantar fora. Disseram-me, não comas isso que andou em uma mosca da vareja. Eu comi. Nessa noite, senti uma coisa nas minhas costas, ainda hoje me faz impressão, a fazer uma picadazinha. Eram lombrigas. Depois havia um remédio na altura, que era o único que era
eficaz, chamava-se Fipermel, já saiu do mercado há muitos anos, e eu tomei o frasco inteiro, às 3 da manhã numa farmácia em Lisboa, e aquela porcaria apoquentou-me, matou, não é? Mas apoquentou-me para aí 2, 3 dias, portanto, nunca, eu vejo uma mosca da vareja hoje e entro em pânico. Porque é que já agora, porque é que a mosca da vareja é azulada e faz aquele bzzz e é diferente das outras moscas? Não, é assim, nós temos uma diversidade enorme de moscas, ok? Há N moscas. Aquilo que nós comumente chamamos mosca da vareja são diversas espécies. Assim, eu nunca trabalhei com moscas, portanto não tenho o conhecimento específico das moscas, mas não temos só uma mosca. Okay? E a coloração das moscas ou de qualquer outro inseto, a forma como aliás, os dípteros, portanto, que é o grande grupo em que as moscas pertencem, são aqueles que têm um batimento de asas mais rápido, chega aos 50 Hz. E têm esse som típico, de facto, tal como os mosquitos, etc., que também são do mesmo grupo. Mas tudo aquilo que é morfologia que os animais e que as plantas e que os organismos apresentam é fruto de uma coevolução e de uma evolução ao longo do tempo e, portanto, tem a ver com o habitat. Muitos deles nós já percebemos porquê, outros não. Mas tem a ver com aquilo que os faz sobreviver melhor naquelas condições em que são as condições ideais para eles. E, portanto, faz parte do processo evolutivo, tal como as abelhas. Não existe uma espécie de abelha. Nós, quando falamos de abelhas, falamos das abelhas do mel. Toda a gente só fala da abelha do mel. Mas é assim, fazer uma pergunta também. Diz? Que agora estão muito de moda Estás-me a ouvir? Agora estou a ouvir, sim. Estou. Houve aqui uma falha, mas sim. Pronto. Vou pôr mais alto. Não, foi falha da internet. Ok. Como é que a abelha, ou as abelhas, que agora se fala muito espécie protegida e cada vez há menos, pelo menos vê-se menos, sabem onde é que é comer? É assim, eu acho que... Elas estão aqui na minha varanda. Eu acho que quando fala de abelhas, Anabela, peço desculpa, eu não sou, e peço perdão, eu nunca estudei abelhas, não conheço o sistema das abelhas, estou a dar a minha opinião pessoal com aquilo que pouco que sei sobre esse grupo animal, porque nunca o estudei, ok? Mas quando se fala em abelhas, hoje em dia fala só da abelha do mel. Okay? A abelha do mel é domesticada. Tal como as galinhas são domesticadas, tal como... Ok? Portanto, não é... nós damos-lhes a colónia, nós damos-lhe a casinha, tratamos dela, tiramos... Ok? Portanto, elas só atingem aquelas dimensões coloniais que atingem hoje em dia porque nós tivemos interesse em lhe retirar o mel e, portanto, também aqui evoluímos, nós e elas, numa ecoevolução em que nós... retiramos-lhe o mel, damos-lhe casa, damos-lhes abrigo e em contrapartida elas reproduzem-se e têm aquelas colónias com aquelas dimensões enormes. Pronto. Obviamente não é exatamente como as galinhas, porque o grau de dependência é diferente, mas não deixa de ser uma espécie que está domesticada. Okay? Enquanto nós, por exemplo, em Portugal, em termos de abelhas selvagens, nós devemos ter, eu não faço a mínima ideia do número, vou tirar um número para o ar, mas deverá estar por lá perto de 700 espécies de abelhas selvagens. Que quase ninguém fala e que estão de facto em declínio. E essas fazem o quê? Fazem cera? Não. Fazem o quê? É assim, elas fazem o que para nós. Ou seja, elas não nos dão o mel, elas são normalmente abelhas solitárias, mas que são essenciais na colonização e na polinização, desculpem. São essenciais na polinização. Enquanto que as abelhas do mel polinizam as plantinhas que a gente ali lhes põe, que é aquelas que estão mais perto, são generalistas. Portanto, vão a todas as plantas e mais algumas, não têm nenhuma relação muito específica com coisa nenhuma. Existem várias, e vão àquelas que lhe dão mais pólen. Aquelas que lhe dão mais pólen e mais néctar, aquelas que estão ali à frente de onde o apicultor, digamos assim, pôs a colónia. Sim, obviamente, o apicultor diz assim o apicultor, desculpa Tânia, sim. Este mel é do rosmaninho. Portanto, é porque à volta... Exatamente. Pronto. Obviamente que eu estou a falar de uma situação de apicultor, também há deste tipo de colónias que escapam que estão no ambiente e que fazem as suas colónias, por exemplo, em troncos de árvores mortas, etc. Mas, de qualquer das formas, estas dimensões da colónia têm muito proporcionada pelo facto de nós as ajudarmos a produzir.
As abelhas selvagens normalmente são solitárias, têm os ninhos em buraquinhos no solo, e têm relações muito específicas de polinização e, nesse sentido, são essenciais com espécies muito específicas de plantas. E tem uma outra vantagem, é que a abelha do mel é muito cíclica, não é? Um apicultor saberá melhor que eu, porque eu não sei nada de abelhas, mas tem um processo muito cíclico de ir à procura, de fazer o mel, enquanto que as abelhas selvagens, pela sua diversidade, pelas suas relações, estão ativas o ano todo. E, portanto, há imensas espécies de plantas que não são polinizadas pela Apis mellifera, portanto, pela abelha do mel, e que são polinizadas por todas estas populações selvagens, que de facto estão em declínio, por variedíssimas razões. Muitas delas são as mesmas em que a abelha do mel em situações naturais também está em declínio, que é a perca do habitat, as alterações climáticas, as alterações, a pressão humana e os pesticidas. Portanto, tudo isso provoca um declínio nas populações de insetos. E, portanto, obviamente também nas abelhas selvagens e na abelha cultivada. Portanto, na abelha do mel, não posso chamar cultivada porque acho que as pessoas não vão gostar, mas pronto, é a minha forma de ver. Mas, e para não me estar a perder, portanto, todas estas... Mas a própria abelha do mel também está a pôr alguma pressão nas abelhas selvagens e no desaparecimento das abelhas selvagens. Porque uma abelha selvagem tem populações muito mais reduzidas. Ora, imagina, chega um apicultor que põe ali 4, 5 colónias com milhares de indivíduos. As abelhas selvagens não conseguem ter a sua polinização, a não ser que tenham desenvolvido uma relação muito específica com alguma planta em particular. Que engraçado. Mas pronto, voltando à simbiose, a própria abelha do mel, que tu que também gostas, também tem todo um microbioma nos seus intestinos, que também são essenciais e, portanto, também são simbióticas, permitem inclusivamente a digestão do pólen e do néctar para fabricar o mel, têm inputs em termos de vitaminas e ajudam a abelha no sistema imunitário, etc. Portanto, tal como nós temos, a abelha também o tem. Boa. Então, e também há as abelhas que fazem a cera. A cera... Mas sem cera. Diz? Diz. Não, eu ia dizer. A abelha do mel, por exemplo... o que é a cera? A cera é a parte da construção de toda a colónia, faz parte da estrutura da colónia. Ok? Portanto, as abelhas... Eu não devia estar muito a falar de abelhas porque não é de toda a minha área, não é? Vamos para outro. Não, mas pronto, já agora só para muito resumidamente daquilo que eu sei. As abelhas têm colónias estruturadas, não é? Em que há uma rainha que está no grupo real a pôr os ovos, tem as obreiras e tem diferentes tipos de obreiras com os colonimenses que vão forragear, portanto que vão então à procura, como tu dizias, à procura das flores e que descobrem a colónia, muitas vezes utilizando indicações como a própria posição do sol, os marcos visuais, coisas que elas vão memorizando. A própria memória da abelha faz parte das suas formas de identificar onde está a colónia ou onde estão as origens, aquilo que ela vai forragear, portanto as flores, e depois feromonas, claro, que vão sendo deixadas como indicadores do caminho. Mas pronto, tudo isto é uma estrutura muito completa que como uma colónia tão organizada, tem que ter os favos, portanto, tem toda uma produção de outro tipo de materiais orgânicos, digamos assim, que são a base e o suporte, tal como por exemplo, as térmitas, que era o grupo com quem eu mais trabalhei. Porquê? Epá, térmitas, já estou a falar em térmitas, eu lembro logo do bichinho da madeira, das lombrigas, tudo que é porcaria, da mosca da vareja, que é lagarta. Mas não tens que, porque é assim, todos estes organismos e todas estas espécies são essenciais nos ecossistemas. Eu já sabia. Não existem pragas na natureza. Na natureza não existem pragas. As pragas existem porque nós a causa. Ou seja, não existem pragas numa natureza em que está equilíbrio. Só que nós desequilibramos essa natureza. O tal ecossistema. Nós desequilibramos esse ecossistema. Quando, por exemplo,
fazemos a nossa agricultura, não é? Em que temos, onde normalmente havia uma árvore aqui, outra árvore aqui, ou um tomate, portanto, temos extensões enormes, as chamadas monoculturas de um produto. Obviamente que isso vai impactar em todo o ecossistema, enquanto nós utilizamos os pesticidas que utilizamos e as cargas de inseticidas, etc., tudo isso vai implicar no ecossistema, vai criar um desequilíbrio e aí sim surgem as pragas. Okay? Então, sim. Isto na Vamos parte agrícola, mas é o mesmo para as térmitas, já agora, o mesmo na questão das térmitas. As térmitas são essenciais na degradação, e agora vou falar só das térmitas que nós temos em Portugal, mas eu trabalhei sobretudo com térmitas da África, mas com as térmitas subterrâneas, que são as mais comuns aqui no continente, elas são essenciais na degradação da madeira, na degradação, sobretudo da madeira, porque elas têm uma simbiose essencial com um conjunto de protozoários que lhes permite e de bactérias que lhes permitem degradar a solução. Não, imagina o que era tudo o que existe de madeira na floresta, no campo, no mato, não é? Ficava ali, não era degradado. Não é? Pois sim, claro, não podia ser. Obviamente também temos os fungos, não são só elas, portanto há todo um conjunto de organismos que contribuem, não é? Mas as térmitas também têm a sua contribuição e são essenciais. Porque ajudam nestes ecossistemas em que elas existem, como é óbvio, porque ajudam nessa degradação. Ora bem, quando nós começamos a fazer construções e pôr madeira em contacto com o solo, direto, sem ter cuidados, sem saber o que se está a fazer, estamos-lhes a dar um alimento que, se não está noutro sítio, elas podem passar a ser, então, de facto, uma praga nas construções. Pronto. Mas isso somos nós que estamos a desequilibrar esse sistema. Sim, sim. Isso é horrível, Tânia. É horrível. Na nossa próxima entrevista haveremos de falar nisso mais aprofundadamente. Queria perguntar mais duas coisas. Caso olhar para a relógio, não tem quer dizer, tenho 16h34. Olha, o que é um cupim? Cupim é a palavra brasileira para falar das térmitas subterrâneas. São térmitas. Só que os brasileiros não usam o termo térmitas, mas usam o termo cupim. Cupim. Eu li só de passagem há bocadinho e apontei. Cupim o que é? Então vamos dizer, por exemplo, a mosca é o animal, qualquer mosca, mais porco do mundo? Não. Tem que ser posta no cadáver? Não. O conceito de porco é um conceito nosso. É um conceito antropomórfico. Na natureza não existe. Tânia, tem que existir, que a mosca não, é só por ti. Por nós. Só por nossa causa. Não pois, existe. Verdade. Então, e como é que nós, por exemplo, somos 7 bilhões, vamos dizer, sei lá, todos temos um spray. Todos fazemos no planeta, contribuímos para o buraco do ozono. Como? Espera, isso já é toda uma outra história. Essa fica para uma outra questão, para uma outra altura, porque assim, para já trata-se de um problema que não tem a ver com a biologia, tem a ver com a química. Trata-se dos CFCs, que foram já, é um problema que já foi muito, na sua grande maioria, solucionado ainda nos anos 90. E, portanto, vamos deixar essa história para uma outra altura, porque acho que não vale... Mas sim. Agora, o sprayzinho era bom, porque assim, nós humanos, já agora, com a nossa enorme população, com a nossa enorme ocupação do território, porque eu agora não tenho dados, porque não fui ver, mas existe um site muito, muito interessante que tem esses dados todos. Agora não fui ver, porque não estava à espera desta conversa, mas nós ocupamos, eu não sei qual é a área, mas se não contarmos os oceanos, estamos com certeza a ocupar 90% da Terra, contando com aquilo que nós utilizamos para cultivar, aquilo que nós utilizamos para o nosso gado, para os nossos consumos. E portanto aqui, se houver um sprayzinho, se calhar para o planeta aquilo que dava jeito mesmo era nós conseguirmos reduzir um bocadinho a nossa pegada e mudarmos aqui paradigmas também da nossa forma de estarmos no planeta, de não nos vermos como
nós estamos aqui e a natureza está ali, mas nós Mas somos não parte da depende. natureza. Sim, E nós, mas neste como momento, fazer isso como, Tânia? Como? os conhecimentos estão cá, as tecnologias estão todas cá, todos nós sabemos muitas coisas que podemos fazer. Depois é uma questão de vontade individual, de vontade social, de vontade política. Tudo. Portanto, Por mas exemplo, aí como é que se diz a uma criança de 7 anos, vou dizer 7, podia dizer 8 ou 9 ou 10, não mates a abelha porque a abelha, o mel, sei que, sei. vou-te ser A sincera. primeira coisa que a criança faz é fugir. Ou então hum, outro dia, ou faz assim, agora está na moda. as crianças, e da minha própria experiência, são aquelas que melhor o entendem. O erro Pois, aqui está também nos digo adultos que isso. não dão o bom exemplo. Pois sim, porque a mãe diz, assobia, foge, não mates, troca os dedos. Pois é horrível. Ainda Portanto, tinha aqui acho que a educação ambiental está no bom caminho, acho que nós é que, enfim, sim, desviamos tudo. Duas perguntas, Tânia. duas. Vai, duas Só mais últimas. duas. Os morcegos estão em vias de extinção. Não, são espécie protegida. Certo. Eu não sabia, como não sei montes de coisas, fui ver ao Google. Isto porquê? Vamos dizer que uma vizinha entrou-lhe um morcego pela chaminé. Uhum. Um pipistrelo, Entrou sim, em provável. pânico. Porquê? Ah, Coitado. e depois o morcego andou pela cozinha e escondeu-se. A Claro. pessoa entrou em pânico. Hum. Como é que a pessoa apanha um morcego? Como é que se apanha um morcego que entra na nossa cozinha, Tânia? Olha, nunca me entrou nenhum na cozinha. Posso perguntar Eu ao meu tenho colega que é especialista em morcegos, mas com muito cuidado. Um baldezinho em cima, uma coisinha para baixo e soltá-lo para a rua é a melhor ideia. E Então, porquê é que a como se população do. encontrar um morcego? Hã? Ele esconde-se, por exemplo, debaixo do É frigorífico. lá de Como é que nós sair. sabemos que ele está lá? É lá de sair. Mas eu vou-te dizer, Tânia, papel de alumínio, Uhum. eles não gostam do som, Ok. Ah, mete ali papel de alumínio, eles pousam, ouve-se, o humano ouve, cheio de medo. Vai lá bom. e põe então coisinha de Mas plástico. uma das razões pelas quais as populações de morcegos estão a diminuir, e vamos voltar outra vez aqui à Depois do papel porca, de alumínio, queres ver? não, não, mas tem a ver com o decréscimo das populações de insetos. Ah, Tem a ver com a então, nossa agricultura. que eles alimentam-se de insetos. Sim, deve Aliás, ser, não são é? excelentes Pois, claro. controladores de pragas. Mas nós aliamos morcego a Batman e a coisa ao sangue e não sei o quê. Portanto, Pois temos não, nojo. não, não, não. Aquilo tem pelos e o xixi do morcego também provoca não sei o quê. Está Pois, tudo no Google. pois o Google está muita coisa. Aqui a questão é assim, aliás, nós estamos a viver numa era em que temos acesso a E a muita informação desinformação. não digerida e muita desinformação. E, portanto, onde o espírito crítico e a capacidade de interpretação dessa informação é essencial. Aliás, eu acho que é isso mesmo que se deve passar também aos nossos jovens e às nossas crianças, mais do que, obviamente, tem que haver um conjunto de conhecimentos de bases, porque é essencial até para construir esse próprio espírito crítico, mas sobretudo é esse espírito crítico e como interpretar as coisas, como procurar, como entender e como avaliar a informação que temos à frente. Boa. Uma última questão. Mas as pessoas, na minha opinião, não estão preparadas sequer para falar sobre o assunto. Quanto mais saber ou preocupar-se se a hortelã mina um canteirinho todo ou uma coisa simples assim. Bom, Tânia, és uma mulher de ciência, mas muitas pessoas são mulheres de ciências, mulheres e homens. O Presidente da República é um doutor também e acredita piamente em Deus. Foi a motivo da zanga entre ele e o Hermano José, que eu venero, que não é doutor, mas eu sou muito fã. O Hermano José perguntou-lhe, é o que eu te vou perguntar a ti, professor Marcelo, como é que com a sua sabedoria tão densa, por outras palavras, pode acreditar na vida para além da morte? Nunca mais se falaram. E agora o que eu te vou perguntar? É para ficar impressionada com isso, é verdade. E agora vou-te perguntar a ti, Tânia, acreditas em Deus? Não, eu não, ok? Portanto, mas há aqui duas coisas que eu acho que é importante distinguir.
Eu não, eu sou ateísta convicta, mas essa é a minha posição pessoal. E se não Sim. acredito em Deus, muito menos acredito nas religiões, que são duas coisas diferentes. Pronto. Em qualquer uma religião. Sim. Sim, estou a falar em geral. Pronto. As religiões. Bom, enfim. Agora, esta coisa de ser pessoa de ciência e não se poder acreditar em Deus são coisas. Acho que são coisas distintas. São paradigmas distintos. Ou seja, a biologia é uma ciência e a ciência baseia-se em factos. Ok? E factos não têm nada a ver com crenças. São coisas diferentes. Okay? Quando as pessoas dizem, mas eu acredito em ciência. Não, ninguém acredita em ciência. A ciência é constituída por factos, por provar esses por usar esses factos para criar hipóteses, teorias, provar essas teorias ou não, ou rejeitar essas teorias e construir outras. É um processo científico que nada tem a ver com crença. O acreditar é uma coisa interna, é uma coisa da pessoa, é uma coisa emocional, é uma coisa da mente, é algo que não tem a ver com a racionalidade, mas tem a ver com a emotividade e, portanto, eu acho que não são incompatíveis, ok? De todo. Mas são estranhamente compatíveis, no caso, na minha opinião. Depende daquilo que a pessoa acredita em termos de Como é que crença. faz uma autópsia? Como é que aquele corpo foi para o céu? Autopsiado ou antes da autópsia? Não, já estamos a falar... Não, Anabel, estamos a falar de duas coisas diferentes neste momento. Uma coisa é acreditar num Deus, ou ter uma crença. Outra coisa já tem a ver com os dogmas das religiões e aquilo que nos impõe a religião, ok? O ir para o céu também pode ser visto como num sentido figurado, em que a alma, a energia, seja lá o que for, vai fazer parte de um todo. E isso nós vamos. É assim, os nossos átomos já foram átomos de estrelas e vão voltar a ser átomos de outra coisa qualquer. Eu gostava de acreditar nisso. Já foram. Isto não é acreditar, querida. É assim. Como? Então, nada nasce do nada. Nada nasce do nada, não é? Portanto, a energia que existe no todo o cosmos, no todo o universo, etc., que forma as partículas, que formam os átomos, dos átomos formam as moléculas, das moléculas, estamos a entrar em físicas quânticas e afins, já não é nada do meu domínio, mas no fundo os elementos foram criados, segundo nós sabemos e na teoria vigente, daquele grande Big Bang e em todo o processo que se passou aí. E nós somos uma parte integrante de todo esse processo. E quando a gente morrer, passamos a ser parte integrante também, continuamos a ser parte integrante desse processo. Há aquela já havia o processo quando nós viemos, não é? E nós somos um apontamentozinho na história deste universo. Boa. Nós não somos nada. Nós temos um grande ego, mas de resto não estamos por aí. Pois é. Olha, Anabela. Então, chegamos ao fim. Chegamos? Acho que sim, acho que já estamos nos 37 minutos, portanto acho que... Então vá, então depois no próximo encontro depois combinaremos, abordaremos outros temas que são super interessantes, que eu agora vou me dedicar ao estudo da biologia. É verdade. Meu Deus. Agora meter-te o bichinho. Mas é que é mesmo. Obrigada, Tânia, doutora Tânia, pela disponibilidade, pela simpatia e pelo conhecimento de toda esta coisa que é a biologia e que nós não conhecemos, nem na simples mosca da vareja, que é uma estúpida, que eu odeio, e nas abelhas do mel há 700 espécies ou mais, que nós não sabemos nada, mas eu sei que se apanha um morcego que entra pela chaminé com papel de alumínio. E a sabedoria feita da experiência também é super importante. É verdade. Obrigada, Tânia, e obrigada a quem vai ouvir. Não, obrigada eu, e até uma próxima. Beijinho. Obrigadíssima, tchau, beijinhos. Tchau, obrigada eu.